Pois bem, queridos e amados irmãos, boa noite a todos, graça e paz a você que está nos ouvindo pela rádio Rumo ao Sertão, pela rádio Missões e Vida. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, sua família. Muito obrigado, queridos irmãos, pelo carinho, por estar conosco nesta noite. E se você está com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no Salmo de número 88. Esse salmo diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já está à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamar a ti, Senhor, e ti levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e presto a expirar, desde moço, sob o peso dos meus temores. Estou desorientado, porque sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam para longe de mim. Afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Queridos, este salmo foi escrito por Emã, e o texto nos mostra que este homem, ele tinha uma vida de devoção a Deus, uma vida de fidelidade a Deus, uma vida de amor a Deus. E nós vemos nesse salmo que este homem, ele clamava a Deus, ele suplicava a Deus a sua presença, ele clamava a Deus por socorro, ele clamava a Deus por refrigério, ele clamava a Deus que Deus tirasse ele desta situação que ele estava passando. E o que nós podemos observar, queridos irmãos, ele demonstra confiança em Deus nesse salmo. Ele diz no versículo 1: ó Senhor, Deus da minha salvação. Então, a primeira coisa que eu observo nesse texto é que Emã, ele tinha certeza, convicção plena de que Deus era a sua salvação, de que diante do quadro, da situação que ele estava passando, a salvação para a sua vida estava no Senhor,
e a salvação da sua vida é o Senhor. E nós observamos que ele diz assim: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já está à beira da morte. Observe, irmãos, que quando nós confiamos em Deus, nada tira a nossa visão, o nosso foco do Senhor. Este homem, de acordo com o texto, nos dá uma ideia que ele enfrentava um problema de enfermidade. A ideia que nós temos é essa. Embora o texto não nos ensina de uma forma clara o que ele estava passando. O texto não nos mostra de uma forma bastante clara, mas nos traz assim uma ideia de que este homem, ele era leproso. É a ideia que o texto nos dá. Leproso. E ele fala que este problema que afligia a sua vida, que fazia com que os seus amigos se afastassem dele, estava na sua vida desde a sua mocidade. Isso nos mostra que este homem, ao escrever este salmo, ele já estava com uma idade avançada, ele já não era mais moço, ele já não era mais rapaz, ele já não era mais jovem. Então ele se coloca diante de Deus, diante da situação, do sofrimento que ele estava enfrentando, e ele reconhece que Deus é a sua salvação, e que ele está clamando a Deus de dia e de noite, e o desejo do seu coração é que o clamor dele chegue até os ouvidos de Deus. Versículo de número 2: chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males. Ou seja, irmãos, as lutas, o sofrimento, a dificuldade, a dor que estava afligindo o coração deste homem, ele nos mostra de uma forma bastante clara que a alma dele estava farta de sofrimento, cheia de sofrimento, cheia de dor. E ele diz: a minha alma está farta de males e a minha vida está à beira da morte. A situação que este homem estava passando não era uma situação fácil. E olhando, irmãos, para esta expressão de Hermanos, neste Salmo de número 88, nós vemos que este homem não perdeu a sua confiança, a sua fé em Deus. Continuou firme, mesmo com a sua vida farta de sofrimento, mesmo com a vida à beira da morte, ele clama ao Senhor. E observe aqui a comparação que ele faz. Versículo 4: sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Eu não tenho forças, sou atirado entre os mortos, como feridos de morte, que estão à beira da sepultura, dos quais já não te lembras. Eu sinto que estou desamparado das tuas mãos. Veja, irmãos, o tamanho do sofrimento que este homem estava passando. E a ideia aqui que ele coloca, que ele está à beira da morte, que ele se encontra à beira da cova, que ele é um homem que não tem forças, que ele é atirado entre os mortos, como feridos de morte que já estão à beira da sepultura, dos quais o Senhor não lembra. Ele traz aqui uma ideia de um soldado ferido em guerra. E esse soldado que está ferido em guerra, o seu ferimento não tem cura. O ferimento o
levará à morte. Então, aqueles homens feridos de guerra, que não tem jeito, que o ferimento foi grave, eles são lançados junto com aqueles que morreram, porque não tem mais jeito para ele. E a ideia do salmista aqui é que o sofrimento que ele estava passando era tamanho, que ele se considerava como alguém ferido de guerra, que não tem cura, que vai morrer, que está sendo lançado com os mortos, que está sendo deixado para trás, que não há esperança para a sua vida, que não há solução mais para a sua vida. Era o sentimento que este homem estava passando. Ele diz assim: puseste-me na mais profunda cova. Ele está dizendo que essa situação que ele está passando, essa luta que ele está passando, é como se Deus estivesse provando a fé deste homem. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Então, o sofrimento que ele estava passando, o entendimento que ele tinha, era que havia uma ação de Deus na sua vida por meio desse sofrimento. E ele clama, e ele busca o Senhor com o coração cheio de mágoa, de dor, de sofrimento, mas ele confia no Senhor. E ele diz mais, versículo 8: apartaste de mim os meus conhecidos. Então, a ideia que esta frase nos traz era que ele tinha uma doença, e essa doença que ele tinha fazia com que os seus amigos, os seus conhecidos não se aproximassem dele. Então é a ideia aí que nós temos, que provavelmente este homem era leproso. Por quê? Porque o problema que ele tinha como consequência a distância, o isolamento, e os seus amigos estavam longe dele. E ele diz: e me fizeste objeto de abominação para com eles. Ou seja, os meus conhecidos olham para mim e eu sou, à vista deles, um objeto de abominação. E ele diz: estou preso e não vejo como sair. Irmãos, vamos meditar um pouco, vamos colocar em prática aquilo que nós falamos até aqui. O que nós podemos perceber é que o sofrimento, ele é a marca do cristão. O cristão, o filho de Deus, que não passa por sofrimento, que não está passando por sofrimento, ele não tem a marca do verdadeiro cristão. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou que seríamos odiados por muito por causa dele, do seu evangelho. Então, que nós podemos perceber, irmãos, que não é as lutas e as dificuldades que nos afasta de Deus. Pelo contrário, o sofrimento, as lutas, as dificuldades, as tribulações nos aproxima de Deus. Este homem clama a Deus dia e noite. Ele diz: desde minha mocidade eu clamo assim, de dia e de noite. A minha situação faz com que conhecidos se afastem de mim. Eu sou desamparado. Ele diz mais: os meus olhos desfalecem de aflição. Ou seja, irmãos, o sofrimento que este homem estava passando era um sofrimento tão grande, que o seu semblante, que os seus olhos, era de uma pessoa aflita, de uma pessoa em aflição, de uma pessoa em sofrimento. E ele diz assim: dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e levanto as minhas mãos. Ele clama a Deus diante do sofrimento. Depois ele diz assim: Senhor, olha, tudo isso que eu estou passando
esta enfermidade, esta angústia, esses males que eu estou farto, essa aflição está me levando à beira da morte. Mas deixa eu te falar uma coisa, Senhor, não há vantagem nenhuma se eu morrer. Veja o que ele diz aqui. Ele está perguntando a Deus: mostrarás prodígios aos mortos? Os finados, os mortos, se levantarão para te louvar? Ele está dizendo: Senhor, se eu morrer, qual é a vantagem? A vantagem que o Senhor vai ter, porque o Senhor vai perder na terra um adorador, porque quem morre não louva o Senhor. E ele diz mais: acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Senhor, é lá nas trevas que as maravilhas do Senhor é manifestada. E ele diz mais: a tua fidelidade nos abismos, lá naquele local, a fidelidade do Senhor será mostrada. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Ele está falando: Senhor, se eu morrer, o Senhor vai perder um adorador. Irmãos, a ideia aqui é que ele não está dizendo que tem medo da morte. Ele está dizendo: Senhor, eu quero viver, mesmo diante desse sofrimento que eu estou passando, mesmo diante dessa luta que eu estou passando, eu quero viver, e quero te louvar, e quero ver a tua justiça, e quero ver a tua bondade, e quero ver as tuas maravilhas manifestadas, quero ver a tua justiça. Mas se eu morrer na terra do esquecimento, nada disso, Senhor, vai servir. Versículo 13: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antes de amanhecer, já antecipo diante de ti a minha oração. Ele está dizendo: Senhor, antes de o dia amanhecer, eu já estou clamando ao Senhor, eu já estou orando ao Senhor, eu já estou diante de ti, te glorificando, te engrandecendo, te exaltando. Eu estou te adorando, Senhor. E ele diz aqui, versículo de número 14: por que rejeitas, Senhor, a minha oração, e oculta de mim o rosto? Ando aflito, e preste a expirar desde moço. Ele está dizendo: Senhor, olha, desde moço, que essa situação que eu estou passando parece que vai me levar à morte. Ele diz: estou aflito, e preste a expirar desde moço. Desde moço, que a sensação que eu tenho diante desse sofrimento é de que eu vou morrer, sob o peso dos teus terrores. Estou desorientado sobre o sofrimento que ele estava passando. Ele está desorientado. Versículo de número 16: por sobre mim passaram as tuas iras, os teus temores deram cabo de mim, eles me rodeiam como água contínua. Ele está dizendo que o sofrimento dele é como se fosse um rio que não para, constantemente está sobre ele o sofrimento, a dor, a angústia. Este é o único salmo que termina com uma expressão, com uma frase negativa. Veja só, queridos irmãos: para longe de mim afastaste os meus amigos e companheiros, os meus conhecidos são trevas. Ele está dizendo: Senhor, todos se afastaram de mim, e a sensação que eu tenho é que eu estou rodeado de trevas, e que os conhecidos para mim, a minha companhia, são as trevas. Este homem está sofrendo, este homem traz sobre ele angústia, sofrimento, mas a única esperança que ele tem é clamar ao Senhor,
é suplicar ao Senhor o seu cuidado, o seu amor sobre a sua vida. Ele está dizendo: Senhor, clamo ao Senhor de dia e de noite. Antes de o dia amanhecer, já estou de joelho clamando por tua misericórdia. Senhor, me fortaleça, Senhor, me atenda. Eu clamo ao Senhor. Eu vejo nesse salmo, irmãos, uma fé genuína. Mesmo ele colocando diante de Deus as suas queixas, o seu sofrimento, esse homem demonstra uma fé genuína em Deus. Não murmura, não blasfema contra Deus. Ele está firme. E eu quero perguntar a você nesta noite: como é que está a sua vida diante de Deus? Nós estamos passando por um momento, irmãos, e as pessoas estão aflitas. As pessoas estão desesperadas. E nós sabemos que logo, logo vai surgir uma vacina, um medicamento que vai combater este mal. E parece, irmãos, que não temos demonstrado, irmãos, uma fé bíblica, uma fé firme. Confiamos, irmãos, que o isolamento é a melhor solução. Confiamos, irmãos, que se ficarmos e obedecermos as normas do Ministério da Saúde, nada de mal vai nos acontecer. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha aquele que vigia. Então, queridos irmãos, eu não estou dizendo que você relaxe. Se você puder ficar em casa com sua família, tiver condições e possibilidade para isso, para se cuidar, fique. Mas saiba de uma coisa: que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se Deus permitir com que você passe por este sofrimento, por esta enfermidade, você vai passar. Mas saiba de uma coisa: clame a Deus, busque a Deus. Não importa a situação que você está passando, que você está enfrentando. Não seja um murmurador. Não seja alguém que vai desistir diante da caminhada. Levante os seus olhos ao céu. O salmista, ele diz: levanto as minhas mãos ao Senhor e clamo ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Vem cá. Deus, Ele é o Deus da sua salvação? Responda: sim ou não? Se Ele é o Deus da sua salvação, você não precisa se desesperar. Você precisa confiar em Deus. Lembra do hino de Chagas Sobrinho? Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. A nossa fidelidade a Deus, a nossa fé em Deus, não depende de circunstâncias. Se estamos felizes, a nossa fé é uma. Se estamos passando por dificuldades, a nossa fé é outra. Isso não é uma fé bíblica. A fé bíblica, ela é uma fé firme, independentemente da luta ou não, independentemente da enfermidade ou não. Quando confiamos em Deus e temos Deus como o Senhor das nossas vidas, nada e ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sei que você está sofrendo, eu sei, porque todos nós passamos por lutas e aflições. Eu sei que há sofrimento no seu lar. O seu esposo não lhe entende, a sua mulher não lhe compreende, os seus filhos estão rebeldes, nada está dando certo. E você tem falado assim: Deus se esqueceu de mim.
Deus esqueceu de mim. Eu tenho uma palavra para você. Deus não se esqueceu de você. Ele está ao teu lado. Porque Ele prometeu. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não devemos temer a nada. Não devemos temer a nada. Diante da aflição, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Céus e terra. Ele é poderoso e o meu socorro vem dele. O meu socorro é o Senhor. Queridos, confie no Senhor. Não importa o que você está passando, confie no Senhor. Você não está só diante desse sofrimento, diante desta luta. Você não está só. O Senhor está contigo. O salmista, ele diz assim: ó Deus da minha salvação, Tu és o Deus da minha salvação, dia e noite clamo por Ti. Chegue até a Tua presença a minha oração. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor, Senhor, porque a minha alma está farta de males e a minha vida está à beira da morte. Mas eu clamo, mas eu busco, mas eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Onde está a sua confiança? Onde está a sua confiança? Queridos, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja mantimento, não haja animais no curral, todo o suprimento acabou. E Abacuque diz: todavia eu confio no Senhor, no Deus da minha salvação. A nossa salvação vem do Senhor, queridos irmãos. A nossa salvação é o Senhor. Confie, continue lutando, continue caminhando, continue olhando para o Senhor. Não desista da caminhada, prossiga, caminhe. Retroceder nunca, render-se jamais. A nossa vitória, irmãos, é o Senhor. A maior vitória, irmãos, de Deus para as nossas vidas é estarmos com o Senhor. A maior promessa de Deus, irmãos, que vai se cumprir em nossa vida é a nossa salvação, e estaremos com o Senhor. Por isso, levante a sua cabeça, caminhe com fé, caminhe com fé, caminhe com fé, caminhe com fé. O Senhor é a sua salvação, é a nossa salvação. Por isso, caminhe com amor e com fé. Confie, busque, se humilhe diante de Deus, do Deus da sua, da nossa, da minha salvação. Deus te abençoe, em nome de Jesus.